Bom dia, paz! Hoje é 5 de agosto de 2020, quarta-feira, e está começando o Despertando com a Palavra. E antes da gente começar a nossa palavra, eu quero dizer para vocês, se vocês não abriram o nosso canal, por completo, nós fizemos umas mudanças bem legais, Agora é o canal Simone Andrade, que vocês possam estar compartilhando, porque além das nossas palavras todas as manhãs, no Despertando com a Palavra, nós vamos também ter uma sessão do nosso diálogo.com, do nosso Instagram, no Instagram de Simone Andrade, que nós temos o diálogo.com, onde eu trago dicas do dia a dia, assuntos voltados tanto para a educação secular, e como eu trabalho como professora, como educação cristã, conhecimento da palavra de Deus, conciliando, Então, em nome de Jesus, que você se inscreva, ative o sininho e comece a compartilhar a palavra do Senhor que você vê aqui. E vamos para a nossa palavra hoje, mais um Salmos para despertar, o Salmos 32. Vamos ler a palavra de Deus no Salmos 32? Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não nos atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Que salmo maravilhoso. Esse salmo, o salmista, E é um salmo de Davi, ele confessa a sua culpa, confessa o seu pecado, e todo momento ele vem e pede perdão. Mas o que é lindo é quando ele cita, o poder da obediência, de quando nós obedecemos ao Senhor. Veja, ele diz que tu és abrigo e tu me preservarás da angústia. Mas também e ele inicia o salmo dizendo: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A própria palavra de Deus diz que o Senhor diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. Então se acalme. Não fique aí afogado em meia culpa. Não fique se sentindo mal. Veja, o pecado sempre traz uma separação. É certo isso. Quando nos comportamos mal com membros da família ou usamos descuidadosamente a nossa língua, ferindo os outros nos atos pecaminosos, nossos atos pecaminosos criam barreiras entre nós e as pessoas. A nossa falta de educação em querer falar, eu falo mesmo, às vezes não é a hora certa. No último culto infantil que nós trouxemos via online, eu falei sobre a coisa certa.
na hora errada é a coisa errada. Quantas vezes nós pecamos por não entendermos, não adquirirmos sabedoria e compreendermos o tempo certo de fazermos as coisas. Às vezes a coisa é até certa, mas não é o momento, daí ela se torna errada. Como é importante termos esse discernimento. O pecado nos separa também de Deus, não só das pessoas. Porque quando nós causamos dores, quando nós fazemos o mal, as pessoas se afastam de nós. Mas também o pecado nos separa de Deus. Há uma barreira. Quando desobedecemos a qualquer dos mandamentos que Ele amorosamente estabeleceu para nossa proteção, levantamos um muro entre nós e aquele que nos fez. Somos nós que construímos esse muro. Mas a palavra de Deus provê uma solução para essa barreira, a confissão. Precisamos confessar as nossas falhas, nossas limitações, nossos pecados. A confissão foi definida como concordar com Deus sobre o nosso pecado. As palavras mais comuns para o pecado no Antigo Testamento eram usadas as seguintes: transgressões e iniquidade. O Salmo 32 contém referências frequentes a esses atos que servem para nos separar de Deus. Ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Quantas as vezes, nós fingimos não sabermos as coisas, nós fingimos não entendermos as coisas e estamos agindo de maneira hipócrita, debaixo de hipocrisia. E isso do Senhor não se agrada, mas é feliz aqueles a quem o Senhor não atribui culpa, a quem não há hipocrisia. Quando não confessamos os pecados, acabamos por tentar esconder-nos de Deus, como Adão e Eva lá, no jardim do Éden. Sentimos que não podemos encará-lo, nos sentimos desconfiados, nos sentimos ultrajados, impuros. Nós, quando estamos debaixo do pecado, encharcados no pecado, ficamos envergonhados e achamos que o Senhor não nos ouve. E achamos que nossas orações elas não sobem nem do teto da nossa casa. Porque achamos que o Senhor, nós vemos a Deus nessa maneira como somos, humanos e falhos. Não é? Nós nos sentimos mal e não queremos encarar o Senhor nem por meio da oração. O problema, porém, com a tentativa de se ocultar de Deus, que é impossível porque Ele vê todas as coisas, Ele é onipresente, Ele é onisciente. A Bíblia diz que tudo o que fizemos será exposto, até o que dissemos e pensamos em segredo. A palavra de Deus em Hebreus 4,13 diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então não adianta você se esconder, você se afastar, achando que vai se ocultar do Senhor, porque Ele tudo vê, nada fica-lhe oculto. Tudo nós vamos prestar contas. Então, de que adianta se afastar e perder tempo? Confessa logo suas falhas, suas transgressões, suas iniquidades, seus pecados ao Senhor, porque Ele é longânimo e fiel para perdoá-los. Que pensamento amedrontador, não é? Assustador. Se cada um de nós teremos que prestar conta. Quanto mais rápido a gente acertar nossas contas com Deus, melhor. Vai ficar aí perdendo tempo. De fato, quanto mais depressa a gente lidar com os pecados que podemos ver mais rápido, porque tem aqueles que nós nem percebemos e achamos que não é pecado. Vamos logo resolver. Só Deus sabe quantos habitam em cada um de nós. Só Ele sabe os bichos e os entulhos que guardamos dentro de nós e nós mesmos. O rei Davi, ele sabia disso.
Então, mesmo com todas as suas falhas, seus pecados, quando ele percebia a sua falha, o seu pecado, ele confessava, ele colocava para fora. O rei Davi, ele expõe todo o seu pecado para Deus. Ele diz assim, veja, do versículo 3 ao 4, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Não adianta, a palavra de Deus diz assim, para onde fugirei se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde me esconderei? Porque se eu vou no mais alto cume da montanha, tu estás lá. Não adianta se esconder, não adianta esconder. Você precisa confessar suas falhas, nossos pecados, pois Ele é fiel. Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Ele é fiel para nos perdoar, para nos libertar da nossa cruz, porque o Senhor Jesus, Ele já levou por nós. A gente precisa fazer isso em nome de Jesus, sem medo, confesse em nome de Jesus. A confissão também apresenta uma consequência, uma boa consequência, diferente do pecado, diferente da omissão. Um coração livre e feliz, quando confessamos os pecados a Deus, somos abençoados. Ser abençoada, significa desfrutar do favor de Deus. Não há maior bênção que saber que os seus pecados foram perdoados pelo Senhor. E você tem essa oportunidade hoje, nessa manhã, de confessar a sua culpa, os seus pecados e tê-los perdoados pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus. Aceite-o, confesse-o agora, confesse as mazelas que você vem escondendo, a quais você mesmo tem vergonha, porque nós pecamos por pensamentos e ações. Vamos orar? Vamos orar e clamar a Deus, nosso Pai. Senhor, Pai misericordioso, mostra-nos qualquer pecado que precisa ser confessado perante de Ti, de modo que o meu coração, de modo que o nosso coração, de modo que o coração, que é essa pessoa que está orando junto comigo, que está aflito, atormentado, encontre paz. Sinta-se limpo, sinta-se à vontade para buscá-lo. Senhor, não queremos construir muros entre nós, ao deixar de reconhecer qualquer coisa que pensamos em fazer ou que fizemos, ou que venhamos a fazer. Queremos, Senhor Deus, de maneira agradável, queremos que o seu olhar sinta prazer em nos ver, Pai, em nome de Jesus. Queremos vê-lo, ó Pai. Se estamos demasiadamente cegos, sem percebermos a verdade sobre nós mesmos, Pai, achando que não fizemos nada, Senhor, que nunca nada é culpa nossa, que não fazemos nada, Pai, em nome de Jesus, revela-nos, ó Pai, de modo que possamos confessar toda a nossa culpa e as nossas iniquidades diante de Ti, porque sabemos que Tu és um Pai zeloso e misericordioso. Então, em nome de Jesus, Pai, traz-nos a memória e confessamos a Ti, Senhor, se há em nós inveja, se há em nós pensamentos pecaminosos, que o Senhor venha nos purificar, nos perdoar em nome de Jesus, que possamos ter gozo da bênção da confissão e usá-la e receber o perdão que vem de Ti, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Fique na paz do Senhor. Não esqueça de compartilhar, de dar o seu like, de compartilhar essa palavra abençoada para outras pessoas que estão precisando. Em nome de Jesus, faça isso e visite-nos e curtam as outras partes, do nosso canal, e que o Senhor os abençoe e os guarde, dê um dia abençoado e fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.